Vamos falar um pouquinho sobre o que é que precisa, o que é que o eleitor precisa ficar atento nessa eleição agora de domingo. Primeiro, começar por Pernambuco, tá? Pernambuco tem duas cidades nesse segundo turno, Paulista e Olinda. Começar por Paulista. Paulista, existe uma disputa, as pesquisas mostram o Ramos do PSDB muito na frente do Júnior Matuto do PSB. Mas é muito importante que a gente está vendo uma disputa, e talvez seja a última disputa PSDB-PSB dessas eleições, e é uma disputa da Raquel Lira contra João Campos contra Raquel Lira. São os partidos dos dois e isso tem chamado bastante atenção. A vantagem é muito grande para o Ramos, tem pesquisa mostrando ele com 75% das intenções de voto. Então, provavelmente no domingo teremos uma vitória do PSDB em Paulista. Do outro lado, em Olinda, você tem também uma disputa que está envolvendo Raquel Lira e João Campos. Essa disputa é uma disputa que não é dos partidos deles. No caso da Mirella Almeida, ela está no PSD. E o partido do Vinícius Castelo é o PT. Mas o PT está com o apoio do João Campos, o Vinícius Castelo com o apoio do João Campos e a Mirella com o apoio da Raquel Lira. E eles estão participando muito das campanhas. Isso também dá a eles uma responsabilidade, tanto da vitória quanto da derrota. No final, a gente vai ter o primeiro turno que já passou, que tem muita gente dizendo que foi o primeiro round da disputa entre Raquel e João Campos, Raquel Lira e João Campos. Tem muita gente dizendo que foi o primeiro round e que a Raquel Lira ganhou esse primeiro round. Apesar de que o João Campos foi reeleito com uma votação recorde no Recife e isso conta também no primeiro turno. Aí você vai para o segundo round dessa disputa, pelo menos como o pessoal tem chamado. E no segundo round dessa disputa, você tem a Raquel Lira ganhando lá em Paulista, provavelmente. Paulista, o Ramos vai ser eleito prefeito. E a eleição em Olinda muito acirrada. Mas muito acirrada mesmo. Eu vi pesquisas dos dois lados que estão mostrando ali, mostra um pouquinho na frente, o outro um pouquinho na frente, mas tudo ali dentro da margem de erro. Às vezes sai um pouquinho da margem de erro, mas é realmente uma eleição indefinida ainda lá em Olinda. Saindo daqui de Pernambuco, vamos para São Paulo. São Paulo é uma disputa que chamou muita atenção no primeiro turno por causa da participação do Pablo Marçal, que teve de tudo. Teve cadeirada em debate, teve confusão de todo tamanho que você imaginar. Teve algo que precisa ser muito discutido ainda, que é o ocaso do PSDB. O PSDB mandava em São Paulo, mas mandava em São Paulo de um jeito que ninguém conseguia chegar lá. E aí, agora o PSDB saiu no primeiro turno com um pouco mais de 1% da votação. O José Luiz da Atena, um apresentador de TV famoso, que foi chamado para ser o candidato, para tentar salvar o PSDB e acabou afundando ainda mais o PSDB. Aliás, o lance da cadeirada, a cadeirada foi dada por da Atena em Marçal, num dos debates que aconteceram por lá. Hoje, no segundo turno, você tem o Ricardo Nunes, que é o atual prefeito do MDB, disputando com Guilherme Boulos, do PSOL, apoiado fortemente pelo PT. Pra você ter uma ideia. Tem gente dizendo, mas não é uma derrota do PT porque o candidato é do PSOL. O PT investiu mais de 40 milhões de reais nessa campanha, do fundo eleitoral, fundo partidário, pegou dinheiro do PT, que foi para o PT, né? Dinheiro do contribuinte, né? Dinheiro do pagador de imposto, que vai dentro do fundo partidário, dentro do fundo eleitoral, e utilizou na campanha do Guilherme Boulos. Então, houve um investimento forte, maciço. Apesar disso, Lula foi lá no primeiro turno, no segundo turno teve um acidente no banheiro e tudo, machucou a cabeça, não pôde viajar e não pôde ir também para São Paulo. Não pôde ir para São Paulo, pelo menos até ontem, não tinha ido para São Paulo. E era esperado por lá, não foi. Guilherme Boulos até participar de uma sabatina com o Pablo Marçal, ele foi participar também, porque está numa situação já muito complicada. O Nunes tem uma vantagem de cerca de 10 pontos percentuais em relação ao Guilherme Boulos, então o Guilherme Boulos está tentando de tudo para ver se consegue se aproximar. Não é uma situação fácil,
tendência é que o Ricardo Nunes seja reeleito. Claro, pode haver surpresa, mas a tendência é que o Ricardo Nunes seja reeleito. E aí a gente começa a falar um pouquinho sobre o PT nessas eleições. O PT nessas eleições fez pouco mais de 200 prefeitos no Brasil inteiro. Isso é muito pouco. Muito pouco. Só para você ter uma ideia, o PL de Bolsonaro pretendia fazer 1.000 prefeitos. Fez 500. Ou seja, fez metade do que esperava e ainda é o dobro, fez pouco mais de 500. E ainda é o dobro do que fez o PT. No segundo turno, o PT conseguiu disputar em 4 capitais. Aí foi para Fortaleza, Cuiabá, Porto Alegre e Natal. Só tem chance, ou pelo menos a maior chance de vitória é em Fortaleza. Mesmo assim está empatado na margem de erro, às vezes aparece atrás, às vezes aparece na frente, o candidato do PT. E em Cuiabá, mesma situação, empatado na margem de erro, às vezes aparece atrás, às vezes aparece na frente, disputando com candidatos do PL. Quando você vai para Porto Alegre, a candidata do PT, a Maria do Rosário, está disputando com um candidato do MDB e perde feio. Perde feio, está perdida a eleição já em Porto Alegre. Quando você vai para Natal, a candidata do PT, Natália Bonavides, está disputando com um candidato do União Brasil. O candidato do União Brasil está à frente nas pesquisas, tem a chance da Natália Bonavides chegar, mas não está fácil, não, é muito difícil realmente chegar, é muito improvável que ela chegue, porque a rejeição da governadora, que é do PT, governadora do Rio Grande do Norte, é muito alta. Então não é fácil para a Natália Bonavides, a candidata da governadora, ganhar a eleição em Natal. Aí você tem uma coisa que é interessante. Onde é que o PT é mais forte? Onde disputa com o PL. Os lugares onde o PT disputa com o PL, o PT tem chance. Nos outros lugares, não. Então, aquela história da polarização no segundo turno é válida. A rejeição do PT é alta, a rejeição do PL também é alta. Eles só têm chance quando disputam entre eles. Isso é o que está acontecendo em Fortaleza, está acontecendo em Cuiabá. É onde o PT tem chance. Aí você pode até dizer, mas isso aí só nas capitais. Pode ser que nos outros municípios isso não está acontecendo. Eu fiz um levantamento dos 100 maiores colégios eleitorais do Brasil. Quando você pega os 100 maiores colégios eleitorais do Brasil, o PT está disputando com o PL em 3 cidades, Fortaleza e Cuiabá, que eu já falei, e também Pelotas, no Rio Grande do Sul. Tem muita gente que diz que a polarização esquerda-direita não funciona para a eleição municipal, não funciona no primeiro turno. No segundo turno funciona porque rejeição é algo muito importante no segundo turno. E aí a rejeição do PT e do PL é uma rejeição que realmente chama a atenção. Outra coisa que a gente precisa dizer aqui é o crescimento do PSD. O PSD fez quase 900 prefeituras, mais de 880 prefeituras no primeiro turno. É muito, gente, mas é muito mesmo. É muita gente. O Gilberto Kassab, que é o presidente do PSD, é o grande vitorioso dessa eleição de 2024. Quando você chega no segundo turno, ele deve ampliar isso. Olinda, por exemplo, se Mirella ganhar, é uma prefeitura a mais, porque ela é do PSD de Gilberto Kassab também. Então, o grande vitorioso dessa eleição é Gilberto Kassab. Como é que isso vai influenciar nas próximas eleições? Gilberto Kassab tendo o maior número de prefeituras, e esse número deve aumentar no segundo turno e deve aumentar depois ainda, porque Gilberto Kassab ainda pode depois trazer prefeitos. Os prefeitos eles não perdem o cargo quando eles mudam de partido. Então é uma possibilidade para os prefeitos irem para o PSD e aí o PSD abre ainda mais esse leque, vai ter mais prefeitos à disposição. O que é que isso influencia na eleição de 2026? Influencia que o Gilberto Kassab já está fazendo pressão para 2 coisas. Só com esse resultado que ele teve, ele já está fazendo pressão em cima do Lula para 2 coisas. A primeira, ele quer que Antônio Brito, que é do PSD e é da Bahia, seja o próximo presidente da Câmara, contra a vontade de Arthur Lira, do PP, que quer o Hugo Mota, do Republicanos. Então, Arthur Lira, que é o Hugo Mota, já teria um acordo ali prévio com o Lula, com o Bolsonaro para ser o Hugo Mota, mas o PSD do Gilberto Kassab está dizendo, eu quero o Antônio Brito. Isso é uma coisa. A outra coisa, o Gilberto Kassab está também
trabalhando nos bastidores a ideia de ser o vice de Lula, ou de indicar o vice de Lula, mas ser ele próprio é uma possibilidade, ser o vice de Lula, porque ele está pensando em no futuro ser presidente. Quando Lula terminar o mandato, ele seria candidato, e aí com apoio do PT e tudo, então ele seria candidato. Então existe essa ideia de ele ou alguém do PSD ser o vice de Lula em 2026. Isso já está ocasionando, inclusive, uma história que é a seguinte: o PSB, que hoje, PSB de bola do João Campos, que hoje tem a vice de Lula, com Geraldo Alckmin, iria perder esse posto. E aí o PSB, sabendo que não tem deputado suficiente para brigar, não tem força suficiente para brigar com o PSD, aí já está arranjando uma forma de fazer uma federação com a União Brasil. Eles estão negociando uma federação com a União Brasil para ver se consegue chegar lá e fazer pressão e dizer, ó, agora nós somos fortes e eu quero manter o PSB na vice de Lula. Então a vice de Lula já está em jogo, já tem gente discutindo ela nos bastidores e isso vai dar muito o que falar ainda. E para terminar, gente, desse apanhado de que a gente precisa ficar de olho nesse segundo turno, nessa eleição que está vindo agora no próximo domingo, nesse domingo, vamos ver também o PL. O PL está preocupado com uma coisa. Lembra que eu falei agora do Gilberto Kassab e que ele deve ser o grande vitorioso, ele já é o grande vitorioso dessa eleição? O Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, o PL é o partido de Bolsonaro. O Valdemar Costa Neto, ele já está dizendo o seguinte: Bolsonaro precisa saber que somente com ele sozinho a gente não tem voto para ganhar de Lula. Somente Bolsonaro, com os bolsonaristas, a gente não tem voto para ganhar de Lula. Por que é que ele está dizendo isso? Porque Gilberto Kassab foi o maior vitorioso da eleição. Bolsonaro esperava que fosse ele fazendo 1000 prefeitos por aí, não conseguiu. E aí o Bolsonaro já disse que não quer o Gilberto Kassab junto com ele, junto com o grupo dele na eleição de 2026. Por que é que ele não quer o Gilberto Kassab? Segundo ele, é porque o Gilberto Kassab não defende as pautas da direita que ele defende. Ok, mas Valdemar Costa Neto está dizendo o seguinte: ok, mas sem Gilberto Kassab você não ganha eleição. Ninguém aqui ganha eleição. O PL não tem voto para bater Lula em 2026 se não tiver Kassab com a gente, se não tiver o restante do Centrão com a gente. E Bolsonaro não quer esse pessoal do Centrão, principalmente Gilberto Kassab, com ele. Então é um recado já que o Valdemar Costa Neto está dizendo, está mandando para dizer: Bolsonaro, é o seguinte, eu prefiro ficar com Kassab do que contigo. É isso que ele está dizendo ao Bolsonaro. Vamos ver como é que isso vai acabar, porque tem muita água para passar debaixo dessa ponte. 2026 está longe, mas já está sendo discutido. A eleição de 2026 começa neste domingo, assim que encerrar a apuração das urnas de 2024. Beleza? Valeu, bom voto para todos. Votem direito, votem com a cabeça, conscientes e até a próxima. Tchau, tchau.